Obrigada, presidente Noraldino, qual é o cumprimento, né, pela brilhante condução, não só dessa comissão, mas dos trabalhos também do Assembleia Fiscaliza. Queria cumprimentar meus colegas parlamentares que estão aí presentes e os que estão também remotamente. De um modo muito especial, cumprimentar a nossa secretária, Marília Carvalho, em nome dela, cumprimento todos os servidores dessa secretaria. Eu acompanho bem a trajetória um pouco da Marília, mesmo lá do norte de Minas, né, onde eu me encontro, sempre acompanhando o trabalho do IGAM, o fato da gente estar numa região semiárida, e que não só a água para beber, mas também para produzir alimento é um fator fundamental para o desenvolvimento. Lógico que a gente vem acompanhando as políticas ambientais do Estado. Mas eu queria, depois era fazer 3 perguntas, Marília, mas era só uma questão, eu acompanhei sua apresentação, né, venho acompanhando um pouco também, né, as páginas da secretaria, a gente vem acompanhando com preocupação, né, inclusive que Minas Gerais é um estado aqui no Brasil em que a política ambiental era bastante acompanhada pelo restante, né, do país, muito em função, né, dos crimes socioambientais que já ocorreram no estado, mas, como disse o deputado Carlos Pimenta, Minas Gerais são muitas as minas, né, e as Gerais também são muitas, inclusive as do semiárido mineiro, e que apresenta condições, assim, completamente, né, contrastantes, né, no estado. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos, a gente, de vez em quando, faz algumas audiências públicas, onde a gente quer discutir o direito humano, principalmente a permanecer nas áreas, né, de criação de parques, o direito humano ao uso da água e da terra, pensar também o meio ambiente, mas não com aquela velha ideia conservacionista de que tem que conservar o ambiente, a árvore em pé e tira o homem daquele lugar. Em alguns casos a gente até entende, mas grande parte daquelas áreas que eu acompanho, os guardiões da biodiversidade também têm sido as comunidades tradicionais, têm sido as pessoas que sempre viveram naquele lugar, manejando bem a água, as plantas, os bichos, enfim. Eu não sou daquela que radicalizo, né, que tem que ser só o homem em um ambiente, nem só o ambiente e o homem. É importante equilibrar. Mas no site da SEMAD, a gente é possível encontrar uma chamada para os empreendedores de uma nova resolução conjunta, né, do sistema, cujo objetivo, inclusive, eu entendo que é informar os detentores de projetos, e não a sociedade civil que está lá, sobre o reinício dos prazos dos processos administrativos, inclusive os licenciamentos que você colocou. Eu entendo a água como direito humano, né, acesso aos recursos naturais também como direito humano, como eu disse, sabendo manejar para que a gente tenha esses recursos para gerações futuras, é o que a gente chama do desenvolvimento sustentável. A gente está entendendo que, eu sempre digo que a nossa economia baseada na mineração e outras atividades econômicas tem que ser revistas, né, no sentido da gente enfrentar mudanças climáticas, enfrentar a pandemia, enfrentar os danos causados, inclusive pela contaminação de 2 rios importantes, que foram os rios aqui em Minas Gerais, né, com o rompimento das barragens. Mas me preocupa porque a gente vem debatendo 2 grandes licenciamentos que passam pela SEMAD, projetos extremamente emblemáticos da competência federal, inclusive, né? O projeto Bloco 8, estou vendo que o Brigitte está inscrito, a gente tem posições diferentes, mas eu respeito, escuto, mas o projeto Bloco 8 da mineradora SAM, que propõe, né, um maior empreendimento minerário aqui para a região do norte de Minas, eu estou falando do semiárido mineiro, que é a história do Mineiro-Du, da maior barragem de rejeito, enfim, nós estamos falando de um empreendimento que está há mais de 10 anos, né, sofrendo mudanças e modificações, para poder ter o licenciamento, e esse é um empreendimento bastante emblemático do ponto de vista dos direitos humanos e das comunidades locais e tradicionais. Eu venho buscando entender melhor e acompanhar melhor esse processo. Aí, no ano passado, nesse ano, no primeiro semestre, a gente foi surpreendido também com o licenciamento da barragem de Formoso, né, um projeto, né, dessa empresa Quebec, que pretende implantar 12 quilômetros da montante de Pirapora, inundar 32 mil hectares em 6 municípios, para a gente um projeto que mata centenas de populações ribeirinhas, pescadores, vazanteiros, enfim. A minha pergunta é, primeiro, qual é a estrutura da SEMAD que tem para dispor, para garantir o cumprimento de condicionantes legais, segurança de barragem e, sobretudo, o direito dos povos atingidos desses territórios, no caso da mineradora SAM e da hidrelétrica lá de Formoso. A segunda é um pouco qual medida sanitária proposta para a sociedade mineira que estará vulnerável nessas regiões
E qual a medida propositiva também adotada pela Secretaria? Eu estou falando em termos de pandemia, em que, é lógico, né, a vida está mais fragilizada, as comunidades mais pobres vão sofrer mais, estão sofrendo mais, como diminuir tantos danos e impactos provocados por esses empreendimentos. E, por último, a gente sofre ainda, eu sei que o coordenador-geral do IEF está aí, mas eu sempre venho batendo, né, no sentido da gente tentar encarar um problema que é de criação de parques, sobrepondo territórios tradicionais, de modo muito especial o Quilombo da Lapinha, que fica na região de Matias Cardoso, em que foi criado um parque, onde a comunidade está lá há mais de 200 anos, e nós estamos arrastando um problema há mais de 5 anos com relação a essa comunidade tradicional. Eu sei que o IEF pode ter rediscutido um pouco essa política, né, de compensação de criação de parques, não sobrepor territórios tradicionais, mas como vocês estão inovando muitos projetos e processos na secretaria, eu gostaria de saber se houve algum avanço nesse sentido com relação a uma política estadual, né, de proteção e de povos e comunidades tradicionais que o próprio governo reconhece, mas que a gente tem pouca efetividade com relação a uma incidência maior do Estado sobre essas comunidades. Muito obrigada, um grande abraço. Eu queria agradecer a Marília pelas respostas. Algumas informações a gente já tinha, no caso de Formosa, eu não sabia que nós tínhamos declinado da proposta, né, de uma parte do licenciamento ser tratado aqui em Minas Gerais. Enfim, a gente vai acompanhar de perto, né, assim como esse empreendimento, todos os empreendimentos, né, ambientais, socioambientais, ou seja, de produção, que também afetam, né, diretamente o modo de vida das comunidades, mas principalmente as vidas das comunidades. Queria agradecer o Malai, a gente já, de fato, nós já nos encontramos algumas vezes, né, para a gente tentar achar soluções e saídas, porque, além da comunidade da Lapinha, por exemplo, do Quilombo, tem energia elétrica, mesmo que tenha um processo aí, né, de falta de regularização fundiária para aquelas comunidades, né, mas a gente tem outras comunidades que estão na situação que o Malá está colocando, que eles estão na terra há muitos anos, 50 anos, 60 anos, mas com o processo irregular do território, eles não conseguem acessar energia elétrica e outros bens né, e serviços prestados pelo Estado. Mas era agradecer mais uma vez, e eu espero que a gente possa seguir dialogando, né, nessa perspectiva de discutir o desenvolvimento, mas, acima de tudo, discutir as vidas, né, dos mineiros e mineiras que estão distribuídos ao longo do nosso Estado. Muito obrigada, Noraldino, mais uma vez.